Fala aí pessoal, nós estamos começando aqui mais um vídeo, hoje com a irmã Hildegada, né, aqui no nosso instituto, no Lar Santo Antônio de Mantena. Estou gravando uma série de vídeos aí, né, nesse mês vocacional aqui de agosto, né, de 2025, para estar falando um pouquinho, né, de como é essa vida, como é a vida religiosa, né, o que ficou para trás, o que largou para trás, o que ganhou com isso, né, e a gente está aqui gravando essa série de vídeos. Obrigado, minha irmã. Para mim é um prazer estar fazendo esse vídeo aqui com a senhora, uma honra. E eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho, irmã, quando que veio isso na vida da senhora, né? Tô sempre começando os vídeos assim, né? Quando que descobriu a vocação, quando que veio o chamado, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Então, eu sempre sentia um incômodo, assim, algo diferente quando eu olhava para as irmãs, para os monges, mas era algo que não passava de jeito nenhum pela minha cabeça, porque eu tinha muito certo na minha vida que eu ia ter uma profissão, que eu ia casar, que eu ia ter filhos. E é engraçado que às vezes as pessoas pensam que por nós sermos irmãs, a gente já nasceu de véu na cabeça, já era isso que a gente queria, e não era, eu tinha outros planos. Mas sempre vinha aquele incômodozinho, sabe? E aí, Deus, ele é um bom pescador. E ele sabe exatamente ali onde lançar a isca. E antes de ser irmã, eu era bailarina. Dancei balé minha vida toda, trabalhava já com isso. E aí, eu era do instituto também, mas eu era da parte leiga do instituto, Beneditino em Adoração. E lá a gente produzia, eles produzem ainda, né? Eu não mais participo desse ministério, mas a gente produzia um espetáculo chamado Benedictus. E aí é um espetáculo que conta a história de um santo, de uma passagem bíblica, e tem dança, tem música, roteiro, tudo autoral. E aí eu participava disso, usando do meu dom, da dança, para servir a Deus, né? E nesse ano o Benedictus foi sobre São Bento, que é o baluarte do nosso instituto. Então eu mergulhei mesmo na história de São Bento, estudei o roteiro, fiz lá, ajudei nas coreografias. E aí no ensaio do Benedictus, olhando para uma coreografia ali em que os atores estavam fantasiados, né, de figurino de monge e de freira, eu comecei a me sentir mexida, E era só um figurino ali, era só um ensaio. Mas naquele momento Deus falou comigo. Por isso que eu digo que ele é um bom pescador, porque ele soube exatamente por onde me atrair, por onde me chamar. E ali, no ordinário daquele ensaio, Deus falou comigo e eu fiquei muito mexida, e aquilo ali me quebrou todinha, porque eu já tinha uma vida construída na minha cabeça, mas eu nunca tinha perguntado se era aquilo que Deus queria para mim. E ali eu fui ficando mexida, eu lembro que eu chorei bastante, eu fiquei emocionada. E eu fui buscar saber o que era, porque eu não ia ter paz enquanto eu não resolvesse aquilo dentro de mim. E aí eu procurei o nosso fundador, o prior-geral do Instituto, Diácono Eduardo, conversei com ele me encaminhou para a priora Irmã Rosa, que hoje em dia é priora do Rio de Janeiro, mas na época ela estava lá em João Pessoa, na Paraíba. Então ela me encaminhou para fazer um retiro com as irmãs, e ali, na vivência, experimentando, eu descobri que nada do que eu tinha planejado era o que eu queria de fato e era o que ia me fazer feliz, mas sim a vida religiosa. Irmã, e como que era a relação, assim, da família da senhora, né, com essa decisão? Os amigos, né, como que foi largar tudo assim, né? E seguir essa vida igual a senhora tá aqui mantendo hoje, né? A senhora é do Nordeste também, né? Isso. Como que é largar assim tudo e vir para uma cidade longe? Pois a minha relação com minha família sempre foi muito boa, tanto materna quanto paterna. Minha avó materna me criou e minha tia paterna terminou de me criar. Quando eu senti o chamado, eu estava morando com a minha tia paterna. E para ela foi um susto muito grande, porque nunca tinha acontecido. Os três filhos dela já eram casados, já, né, bem encaminhados, formados. E aí, do nada, chego eu, um ponto fora da curva, dizendo que queria largar tudo, largar estudo, largar a profissão para ser religiosa. Então, para ela foi um susto que veio com o processo, né, de entender e aceitar e depois acolher a minha decisão. O meu pai, ele é a pessoa mais tranquila do mundo. Ele sempre prezou muito pela felicidade das filhas. Tanto que eu tenho um irmão por parte de pai que é do instituto, mas ela é da parte leiga, é casada, tem seus filhos. E ele sempre apoiou muito nós duas. Ele não é de religião católica, de estar indo na igreja, mas sempre ficou muito feliz com a nossa escolha. Até hoje ele sempre brinca comigo, eu tenho uma filha freira, então ele é super tranquilo. O resto da minha família também apoiou.
Os meus amigos, eles também apoiaram. Eu sempre tive muitos amigos, assim, vários grupinhos. Tem um grupinho de amigos que é desde a minha infância, então a gente tomou mamadeira junto ali, cresceu, se alfabetizou, todo mundo junto. É, tem muita história aí para contar dessa turma, mas eles também me apoiaram muito. Inclusive, eles, toda vez que eu vou a João Pessoa, que tem algum rito de admissão, que eu vou receber um véu, um hábito, eles estavam lá me apoiando. Então, assim, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, me deu pessoas muito boas e que sempre me apoiaram muito na minha decisão. Irmã, e ao longo da vida religiosa da senhora, assim, qual que é a principal dificuldade que a senhora vê, assim, que pode, talvez, fazer a senhora mudar de opinião? Existe alguma coisa ainda que pressiona a senhora nisso aí? Não, eu acredito que mudar de opinião é, é algo que é muito difícil, porque não que a vida religiosa não tenha dificuldades, a gente tem sim bastante dificuldades, não é porque eu mudei de vida e agora estou seguindo a Jesus que os meus problemas acabaram. A gente sempre tem dificuldades, às vezes, a primeira coisa que o religioso tem que desapegar é do sono, então tem que acordar cedo, tem que ter a disposição de estar ali rezando todo dia de manhã, e estar trabalhando, e tem a convivência, às vezes a vida fraterna nos mostra espelhos de quem somos, né? A gente se vê muito nos nossos irmãos, e é sempre estar buscando esse equilíbrio, sabe, entre a oração, entre o trabalho, a vida fraterna, e às vezes isso é conflitante, porque a gente vem com as nossas bagagens, com o que a gente trouxe da vida anterior, com o que a gente tinha, com os nossos conceitos, com as nossas verdades, e a gente tem que desconstruir isso ao longo do processo. Mas é importante sempre lembrar de quem nos chamou, do que eu senti naquele dia em que eu vi aquele ensaio do Benedictus, de como Deus falou comigo e como Ele mexeu comigo, e que não tem mais sentido eu viver outra vida que não seja essa. Então, sempre que a dificuldade bate, que o desânimo bate, eu tento lembrar daquele que me chamou, de quem me chamou, e eu sei que não foi uma mentira o que eu vivi, a minha experiência com Deus, ela não foi uma mentira, ela é verdade e ela precisa ser verdade a cada dia da minha vida. A senhora falou a questão de desapegar do sono, né? Fala um pouquinho como que é a rotina aqui, assim, durante a semana, que horas que uma irmã acorda, né? O que que ela faz durante o dia, assim? A gente acorda cedinho para rezar, normalmente umas 6, 6:30 já é a primeira oração do dia, então a gente tem que estar ali pronta já antes disso. O sino toca 20 minutos antes de cada oração, já para alertar, epa, tá chegando a hora, então vamos lá, se a gente estiver trabalhando, já vai guardando as coisas, recolhendo. E aí a gente faz a primeira oração do dia e depois cada uma segue para suas atividades. Normalmente temos escalas, né, para não ficar pesado para ninguém. Então, enquanto uma está limpando a casa, a outra está ali ajeitando a capela, a outra está fazendo o café da manhã, outra está limpando a área externa, está botando a mesa. Sempre tem alguma atividade para se fazer. Nas refeições, é o nosso momento de fraternidade também, então a gente sempre preza por fazer as refeições juntas na mesma hora, porque aí a gente assiste a partilha da palavra do nosso fundador no café da manhã, a gente partilha, né, a nossa vida, conversa, ri, a gente faz leituras ao longo das refeições, no café da manhã a gente lê a vida dos santos, no almoço nós lemos a nossa regra de vida e no jantar nós lemos a regra beneditina. E aí, ao longo do dia, as atividades vão acontecendo. Aqui em Mantena, em específico, é a casa do noviciado. Eu, a irmã Pia e a irmã Eufrásia somos noviços, então nós temos o nosso horário de estudo também, normalmente pela tarde, depois do almoço a gente tem um tempinho de descanso e depois a gente já segue para os nossos estudos. E aí depois da tarde tem mais oração também, tem a oração do meio-dia, depois a gente janta e aí tem o estudo da noite. Às vezes também a gente intercala com a missão, como o nosso instituto é missionário, então nós também temos missões externas. Aqui no nosso caso temos o Lar Santo Antônio e também o que a paróquia nos chamar, o que o nosso pároco nos pediu, o nosso bispo, a gente está sempre à disposição da comunidade daqui de Mantena, para uma celebração, para uma pregação, uma ministração, estamos a serviço. Como que é a convivência, assim, quando muita gente está morando, assim, vamos supor, na mesma casa, né? Tem gêneros diferentes, né? Hábitos diferentes. Como que é a convivência? É fácil de adaptar com isso aí? A convivência da gente normalmente é bem divertida e bem dinâmica. É muito interessante conhecer as irmãs e, assim, nosso instituto ele tem uma diversidade cultural bacana, né? Porque temos nordestinos, temos amazonenses, então é muito interessante ter esse encontro de culturas e perceber as gírias, o que cada um gosta de comer, ou gosta de fazer, e aí a gente vai absorvendo um pouquinho, né, de cada irmã e passando também o que a gente tem para entregar.
Às vezes tem divergências, claro, como em todo ambiente que tem muita gente vai ter, mas a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai dialogando, sempre com escuta, sempre com paciência, e normalmente é muito divertida a nossa dinâmica. A gente está sempre rindo, está sempre procurando alguma piada para fazer, e sempre tentar levar essa dinâmica com leveza, porque é isso que torna a vida feliz. Irmã, eu vejo que nas missões, assim, a senhora tem uma ligação muito forte com criança, né? De onde que vem isso na vida da senhora? Pois é, sempre gostei muito de criança, sempre tive facilidade de lidar. E aí, como eu disse no início, né, eu sempre dancei balé desde pequenininha. E quando eu fui crescendo, eu fui nutrindo um desejo dentro de mim de lecionar, de ser professora. E aí, uma coisa juntou com a outra e eu quis dar aula para crianças. E aí, quando eu fiz ali 17, 18 anos, a minha professora de balé, que ela já trabalhava com isso, ela me trouxe para perto e aí me ajudou, me treinou direitinho e eu comecei a trabalhar junto com ela e a gente dava aula para crianças. Então eu passei aí acho que uns 2 anos e pouquinho mais ou menos trabalhando com crianças de 2 a 7 anos ali mais ou menos e foi um período muito bom para o meu crescimento, para o amadurecimento. Foi um período em que eu adquiri muitas experiências assim interessantes e que eu levo com muito carinho na minha vida e acabo trazendo para a missão também muito do que eu aprendi ali no período que eu dava aula de balé. Massa, e falando de família de novo, qual que é a frequência, assim, né, que vocês têm contato com a família de vocês, que vocês conversam, que vocês visitam, né, veem pessoalmente, assim? Aqui no noviciado, a gente fala com os familiares pelo celular uma vez por semana, mas quando a gente volta, né, para a terra natal, a gente consegue ter ali um tempinho com eles. Essa questão de falar uma vez por semana é uma regra que tem que seguir ou é assim mesmo? No noviciado, sim, mas cada casa de missão tem a sua dinâmica. No postulantado, a gente falava todos os dias, tinha os 15 minutos ali diários de celular. Como o noviciado, a proposta é um ano de mais reclusão, de mais intimidade com Deus, de mais oração, a gente faz esse detox do celular. E, assim, particularmente para mim, tem sido muito bom, porque se teve uma coisa que eu trouxe do mundo para cá, foi o vício no celular. Então, não existia vida fora da tela. Às vezes a gente fica ali vidrado e perde a vida que está acontecendo fora. E aqui no Instituto eu aprendi que existe vida fora da tela, que existe muito mais além do que a gente está vendo e que isso nos prende no mundo dentro de nós mesmos, dentro do nosso egoísmo, de ficar ali o tempo todinho e não perceber quem está precisando de ajuda na sua volta, não ajudar na dinâmica da sua casa, do seu trabalho. A gente perde muito tempo no celular e não percebe que a vida é muito mais bonita aqui, agora. Essa questão do celular é interessante, né? Qual que você acha que é o limite, assim, que deve ter na vida de uma freira e a questão do uso de rede social, né? O que deve ser exposto, o que não deve? Qual que é esse limite que deve seguir, assim? Pois hoje em dia a rede social, infelizmente, ela está um ambiente muito perigoso, né? A gente vê aí muita imoralidade, muita baixaria, né, acontecendo, e isso acaba desviando muitas pessoas do caminho de Deus. Mas a rede social, se bem utilizada, ela pode sim ser um meio de evangelização. É tanto que a gente tem aí nosso beato Carlo Acutis, sou muito devota dele, inclusive, e ele foi um jovem normal como nós, que tinha sua vida, estudava, jogava futebol, e ele usava da rede social dele, do computador, para evangelizar, para mostrar os milagres eucarísticos, para mostrar o poder de Deus, para mostrar seu amor a Nossa Senhora. Então eu acredito que a rede social, se utilizada bem, a gente pode expor sim a nossa vida de oração, pode evangelizar, pode trazer uma palavra, pode ajudar muitas pessoas a se aproximar de Deus. Irmã, pra gente finalizar, passa uma mensagem, né? O que o coração da senhora mandar assim, o que a senhora quiser falar aqui pro povo mantenense, né? O que eu queria dizer para você, Lucas, e para todo o pessoal que está assistindo, não tenham medo de viver os sonhos de Deus, porque com certeza eles são muito melhores do que os nossos. Eu nem imaginava que tinha uma cidade chamada Mantena e olha onde eu estou aqui. Então ele sempre vai entregar muito mais do que a gente possa imaginar. É só ser fiel, não ter medo e perseverar, porque os que perseverarem alcançarão.
Irmã, muito obrigado, viu? Saúde para a senhora sempre, sucesso, que a missão da senhora continue bonita, viu? Igual é. Obrigado pelo carinho que a senhora tem com meu filho também, sempre que encontra com ele, viu? Muito obrigado, povo de Mantena, gosto muito de vocês aqui. E a gente vai continuar depois nossa série com as próximas irmãs, né, beneditinas aqui do Lar Santo Antônio. Muito obrigado a todos.